Frequências do Paraguaçu. Nas ondas da informação. Olá, boa tarde. Começa agora o jornal Frequências do Paraguaçu. Eu sou Adriele Alvim e, junto com Vitória Araújo, apresento a 5ª edição deste programa. Hoje é segunda-feira, 18 de novembro, e são exatamente 4h15 da tarde, aqui em Cachoeira. Boa tarde, Vitória Araújo. É um prazer dividir esse espaço contigo. Boa tarde, Adriele Alvim. Boa tarde, ouvinte do Frequências do Paraguaçu. Falamos diretamente do estúdio de som do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Cachoeira. Você pode nos acompanhar ao vivo no Instagram, @RádioCal, e também no YouTube, através do canal Frequências do Paraguaçu. Vamos aos destaques desta edição. Festival Recôncavo Instrumental traz compositores internacionais. Cachoeira é a primeira parada. Entrevista com a co-vereadora do PSOL e advogada Laina Crisóstomo sobre o caso da quilombola Tainara Santos, acompanhado pela ONG Tamo Juntas. Secretaria de Cultura promove concerto em comunidade rural de Cachoeira. Além da música, oportunidade de conhecer um pouco da história. O FRB realiza Fórum Pró-Igualdade Racial 2024 com diversas atividades para o público geral. Economia no centro. Sem crise na informação. O azeite de oliva sobe de preço a cada dia. Saiba quais são os fatores por trás dessa alta, o impacto na economia local e nos hábitos alimentares. Outras informações com Janaildes Brito. Olá meninas, boa tarde aos nossos ouvintes. Então, o azeite de oliva é um ingrediente usado em saladas, pratos quentes, marinadas e até sobremesas. Com o preço em alta, ele tem se tornado um artigo de luxo. O litro do azeite, que já foi encontrado por cerca de R$ 25, agora ultrapassa os 40 em muitos mercados. Esse aumento não é por acaso. O economista Stefan Portnoy explica os motivos dessa escalada de preço. Podemos explicar as causas do aumento no preço do azeite de oliva no Brasil pela dependência da importação do produto dos países europeus como Portugal, Espanha e Itália, que ajustaram seus preços a uma média de 34% em 2023, consequência das mudanças climáticas que dificultaram o cultivo das oliveiras, reduzindo consideravelmente as safras. O aumento do azeite também leva muitas famílias a buscar alternativas para o dia a dia. Será que é possível substituir o azeite sem perder os benefícios nutricionais? Quem responde é a nutricionista Débora Nascimento. As opções de substituições podem ser utilizadas. A primeira delas é o óleo de gergelim, que pode ser utilizado principalmente por conta de todos os nutrientes que ele carrega. Então é uma excelente opção. A segunda opção seria o óleo de amendoim, pouco conhecido, mas muito usado também. E a terceira opção seria o azeite de coco, né? O óleo de coco, como muitos costumam conhecer e chamar. E enquanto os preços não se estabilizam, o aumento do azeite tem forçado mudanças na cozinha de muitas casas e comércios. Mas, como sempre, o povo cachoeirano encontra formas criativas de driblar as dificuldades. A Feira de Saúde da População Negra vai ocorrer nos dias 21 e 22 de novembro. O atendimento começa às 8 horas da manhã no campus da Federal do Recôncavo, em Cruz das Almas. Os serviços vão de consultas, exames de laboratório, vacinação, treinamento de primeiros socorros até design de sobrancelhas. Focada em pessoas com necessidades específicas, a feira pretende atender a todos. Para ser atendido, basta apresentar identidade, CPF e cartão do SUS. O evento faz parte do Fórum 2024. A equipe de saúde da UFRB e estudantes da instituição comandam a atividade. Nosso Recôncavo. Território De cultura e identidade.
A música clássica mundial ganha um novo palco no Recôncavo Baiano. Começa no dia 19 de novembro a segunda edição do Festival Recôncavo Instrumental, com apresentações gratuitas. Outras informações com Marcele Maia. Boa tarde, meninas. Boa tarde, ouvintes. Bom, Cachoeira será o primeiro destino do Festival Recôncavo Instrumental, que acontece no Cine Teatro Cachoeirano, no dia 19, às 7 da noite. O evento conta com a direção artística de Simone Leitão, pianista brasileira que vai liderar a festa. O festival é uma realização do Instituto Recôncavo e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeira, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O secretário de Cultura da cidade, Marcelo, fala sobre a iniciativa. Temos uns problemas técnicos aqui, mas o que ele disse no áudio foi que é muito importante para trazer a cultura para a cidade de Cachoeira e para as pessoas que não conhecem terem mais acesso e curtirem a festa mesmo, como pessoas que têm que ter acesso à cultura. Entre as atrações, a dupla formada pela violonista Jana Vasconcelos e pelo sanfoneiro Gel Barbosa trará a sonoridade única da sanfona e do violão, instrumento muitas vezes valorizados neste contexto. O produtor e instrumentista Gel Barbosa fala sobre sua participação no festival. Olá, sou Gel Barbosa. Então, participar do Recôncavo Instrumental Festival é uma coisa de extrema importância para mim e ainda mais para a sanfona, que é um instrumento universal e nela a gente pode tocar de tudo. Vou estar com a querida Jana Vasconcelos ao violão e a gente vai estar com um repertório voltado à música brasileira também, mostrando a diversidade e a sonoridade desse instrumento maravilhoso. Não deixe de conferir a programação em Cachoeira e nas outras cidades da região. Para mais informações detalhadas, acesse o site oficial do evento, www.reconcavoinstrumental.com. Entrevista. Aquela pessoa, aquela pergunta. O que você sempre quis saber. Na última quarta-feira, o ato público Todos por Tainara dos Santos cobrou agilidade nas investigações do desaparecimento da jovem ocorrido há um mês. Seu ex-companheiro, Jorge dos Santos, segue preso preventivamente e nega envolvimento no caso. A entrevista de hoje é com Laina Crisóstomo, vereadora e advogada que acompanha o caso por meio da ONG Tamo Juntas. Boa tarde, Laina. Estamos ao vivo na Rádio Frequência do Paraguaçu. Agradecemos sua presença e disponibilidade para conversar conosco hoje. Falar sobre um tema que é tão importante para nós, né? Tivemos aí há pouco tempo acompanhando o caso de Elitânia, né? Enfim, naquele júri, enfim, assustador, que remonta, né, vários processos de revitimização das mulheres, e agora com esse caso de Tainara, que mexe com a gente de uma forma muito diferente, né? O desaparecimento dela, 30 dias desaparecida, sem resposta, mas infelizmente ainda também, né, sem nenhuma justiça, né? Isso. E assim, de que forma a organização Tamo Juntas, da qual você faz parte, tem se envolvido no caso de Tainara? Como vocês têm atuado, assim, em relação à organização de atos e tudo mais? Então, na verdade, a gente tem se articulado em parceria com organizações locais, com as companheiras que são mulheres pretas quilombolas, que já fazem articulação no território, mas também com a Odara, né, que já acompanha algumas comunidades quilombolas do território, junto, enfim, né, com as pessoas locais. A Tamo Juntas atua, né, nós somos uma organização que atua com advogadas, assistentes sociais e psicólogas. A gente tem acompanhado juridicamente o caso de Tainara, então estamos fazendo acompanhamento constante, né. A última vez que estivemos aí, né, que participamos do ato, fomos na delegacia, conversamos com o delegado, cobramos, né, respostas no processo da investigação, mas também, né, temos falado, né, com o promotor, com acompanhamento mesmo da prisão, da manutenção da prisão, né, do réu, enfim, do acusado, né, pelo desaparecimento. Tainara já tinha um histórico, né, anterior de pedido de medida protetiva, de pedido de socorro à justiça, mas também temos acompanhado, né, o caso da criança, né, que, enfim, quando ele, enfim, é preso, ele entrega essa criança para uma familiar dele e estamos batalhando, né, justamente para reconquistar a guarda para entrega da família, né? Então, já se conseguiu a guarda para a família, né? Então, está nesse trâmite desse retorno dessa criança para o seio familiar da mãe, né? Com quem ela era criada.
Você fala desse acompanhamento com o delegado, com o promotor. Quais são suas observações sobre a investigação do caso até agora? Porque já faz um mês do desaparecimento e ainda não temos resposta. Poderia falar um pouco sobre isso? Então, o inquérito corre, né, em segredo, né, enfim, há 30 dias, né, esse inquérito tem acontecido, já há, né, a manutenção da prisão, né, foi pedido uma prisão temporária, né, para o acusado, foi prorrogada essa prisão, foi aceita, né, a prorrogação dessa prisão, mas a gente ainda tem, enfim, muitas incertezas, né, ele não admite, né, que praticou o crime, ele não informa onde está o corpo, onde Tainara está. Ela desapareceu, mas ela desapareceu com o celular, então isso faz com que a gente, inclusive, não tenha, né, esse vestígio, né, de onde ela pode ter ido a última vez. A última vez que ela foi vista em Cachoeira, né, enfim, ao lado dele, né, com outros companheiros, né, com quem ele, enfim, as pessoas dizem que ele trabalhava com essas pessoas. Então, a gente ainda tem muitas incertezas, né? O delegado diz, né, e coloca que esse caso está sendo dado prioridade para essa investigação, mas a gente ainda espera respostas, né? Porque existe uma angústia muito grande de saber o paradeiro de Tainara, né? Seja que ela esteja viva e retorne, mas também, infelizmente, a gente sabe os números absurdos de perda das nossas mulheres em razão de relacionamentos abusivos, como era, né, o de Tainara, ao longo dos 6 anos que ela conviveu, né, com o agressor. Certo. Olhando para todos esses casos, quais são as principais falhas do Estado em garantir a segurança dessas mulheres, especialmente mulheres negras, né, que apresentam uma porcentagem maior de casos? Então, na última quarta-feira, quando a gente esteve aí em Cachoeira, um dado foi apresentado, inclusive pela companheira do Odara, que foi um dado muito forte, assim, que traz para nós um reflexo de como o Estado não tem funcionado para garantir e amparar as mulheres, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, das comunidades quilombolas, a primeira causa, né, de assassinato de pessoas quilombolas é em razão da disputa de terra e território, né? Mas a segunda causa que gera a morte de pessoas quilombolas é justamente de mulheres quilombolas assassinadas pelos seus companheiros, que algumas vezes são quilombolas ou que são fora dos quilombos. Então, esse é um dado que é muito alarmante e mostra como o Estado tem falhado, né? Cachoeira é uma cidade que tem números altíssimos de violência, números altíssimos, né, de feminicídio, de casos, né, que resultam na perda, né, de tombamento das mulheres. A gente tem uma estrutura muito forte como é a UFRB, né, a universidade atuando aí, mas infelizmente a gente não tem uma delegacia especializada, por exemplo, para fazer o acompanhamento. Eu lembro no caso de Elitânia que foi muito surreal como o delegado à época, né, ele, 2 dias depois que a Elitânia tomba, depois de pedir muito socorro a ele simplesmente pede transferência da comarca. Então, isso mostra o quanto existe uma tentativa do Estado de fechar os olhos e de dizer, é briga de marido e mulher, vão seguindo. E por isso é tão importante que a gente lute para que Cachoeira, mas que diversos territórios da Bahia, tenham delegacia especializada, mas, acima de tudo, não tenham apenas um centro de referência que a gente tem, né? Enfim, Cachoeira, o centro de referência Elitânia, mas que tenha aparatos para que as mulheres consigam romper o ciclo da violência, possam se sentir acolhidas verdadeiramente, mas, acima de tudo, elas possam romper esse ciclo sem medo de serem assassinadas. Eu acho que essa insegurança é uma insegurança que poderia ser garantida se o Estado verdadeiramente funcionasse, acolhendo as mulheres e garantindo que as mulheres tivessem espaços desse acolhimento para o enfrentamento, mas, acima de tudo, que suas vozes fossem ouvidas. Então, eu acho que a gente tem, tanto no caso de Elitânia, que foi recente, como esse caso de Tainara, que é o caso que a gente está discutindo aqui agora, situações que são muito semelhantes, né? Que é justamente o pedido de socorro ao Estado e a ausência de resposta desse Estado na proteção dessa mulher, que está cumprindo exatamente o que a gente, enquanto movimento feminista, lutou durante tanto tempo. A gente lutou pela garantia dos direitos, pela criação da Lei Maria da Penha, pela criação de equipamentos, estruturas e instrumentos para fazer esse enfrentamento, mas, infelizmente, o que a gente tem é um Estado que não tem funcionado. Então, o que a gente traz dessa perspectiva, né, do que é o assassinato de mulheres, o assassinato violento de mulheres, né, do feminicídio, é exatamente isso, né? A ausência do Estado. O feminicídio é o último caso, né, é a última circunstância que acontece. Mas nesse caminho todo, as mulheres pedem socorro por diversas vezes. E quando o Estado não responde, o Estado também é parte culpada, né, dolosamente, como a gente diz juridicamente, né, tem a intenção de ver essas mulheres tombarem.
Laina, mais uma vez, agradecemos muito sua participação no nosso jornal e também por trazer à tona a urgência de um caso que precisa de toda a atenção da sociedade. Uma boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigada. Bota pra ferver, ter opinião, empodera. Enquanto acompanhamos o desdobramento do caso de Tainara, é impossível não refletir sobre o que representa para todos nós. A indignação das ruas que se manifestou no ato público não é apenas um reflexo de dor, mas uma cobrança ativa de que a violência contra a mulher seja tratada com a seriedade que merece. Trata-se de enfrentar uma estrutura que ainda tolera o silêncio diante da dor feminina, uma estrutura que muitas vezes prefere fechar os olhos do que agir. Precisamos de um sistema que não permita mais que tantas mulheres desapareçam. Precisamos de um sistema que reconheça o valor da vida de cada mulher e que, mais do que punir, proteja. E, enquanto a sociedade não se levantar como um todo, os ecos do silêncio de Tainara continuarão a ressoar, pedindo que não esqueçamos, que não deixamos que sua história seja apenas mais um capítulo perdido. Vamos para um intervalo rápido, voltamos logo. Não saia daí, continue ligado. Augusto Santos. Ele tá chegando, já chega dominando. De todos os sabores é o licor cachoeirano, é o licor cachoeirano. Eita! Tem gostinho de quero mais, o licor cachoeirano. Com todos os seus sabores é do meu cotidiano, é do meu cotidiano. Delícia! Ele tá chegando, já chega dominando. De todos os sabores é o licor cachoeirano, é o licor cachoeirano. Licor cachoeirano, orgulho dos baianos. Beba com moderação. Tá com fome? É que... Nem precisa responder. Você já conhece o aplicativo de delivery Xolarica? Nele você encontra mais de 175 mil restaurantes cadastrados e também 86 mil entregadores. E no seu primeiro pedido você tem 20% de desconto, além de frete totalmente grátis. Isso mesmo, frete totalmente grátis. Baixe agora o app Xolarica na Play Store ou Apple Store. Baixe Xolarica e mande sua fome embora. Faça chuva ou faça sol. Previsão do tempo e tábua de maré. Estamos de volta, ouvinte. Agora são exatamente 4h34 da tarde. Hoje à tarde, a chance de garoa, mas à noite o tempo fica seco, sem previsão de chuva. Amanhã, o sol dá as caras, mesmo com algumas nuvens, e o dia segue sem chuva. No restante da semana, as nuvens tomam conta do céu e caem pancadas de chuva durante a tarde. No final de semana, leve o guarda-chuva, porque vai cair uma chuva fininha. As informações são do site Clima Tempo. Novidades para quem vai pescar. Hoje, a maré encheu antes das 7h30 e só vai ficar baixa de madrugada. Amanhã, a maré enche depois das 6 e fica baixa perto de 1h da tarde. Dados da Marinha do Brasil. Cachoeira em evidência. Tudo sobre a cidade heróica. O final de semana em Cachoeira foi cheio de emoções. O convento de Santo Antônio do Paraguaçu, localizado em São Francisco do Paraguaçu, um dos povoados de Cachoeira, recebeu a apresentação de um concerto musical. Outras informações com a repórter Rayane Santos. Boa tarde, meninas, ouvintes. Na tarde de ontem, ocorreu o Concerto em Ruínas, um concerto musical ao ar livre no convento de Santo Antônio, que fica aos pés do rio Paraguaçu. A localização dá uma vista privilegiada aos visitantes. A apresentação inédita teve como cenário pilares romanos, paredes em pedras, arcadas, dentre outros elementos. O objetivo era promover e destacar o intitulado Parque Histórico, além de fazer os convidados se aprofundarem na história do local. Marcos Moura, o idealizador do projeto e cachoeirano, contou um pouco sobre a proposta. A Cachoeira, além das fronteiras da zona urbana, Cachoeira é uma cidade predominantemente rural.
Então é importante que as pessoas conheçam esse lado de Cachoeira e lugares históricos carregados de ancestralidades, de cultura local, né? É desta forma que a gente tenta projetar essas áreas rurais de Cachoeira. E pensando nelas, mais uma vez, projetamos o concerto em ruína. O concerto contou com a apresentação de 3 atos musicais, sendo o Camerata, Sonata de Sinos e Orquestra Sinfônica, todos através da parceria com a Escola de Música da instituição do Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste. O produtor também explicou sobre as escolhas. Música clássica, música erudita, música atemporal é a proposta para esse concerto, porque o espaço requer isso, né? Estamos dentro de um espaço religioso, então é importante que a gente tenha uma música que nos remeta à reflexão, né? Daquele espaço, daquele lugar, a história, o respeito. Dentro das ruínas daquele convento que tem uma representatividade histórica imensa para a cidade de Cachoeira e que merece o quanto antes uma atenção especial na sua manutenção, na sua conservação. O convento foi fundado em 1658 e pertencia à Ordem Religiosa Franciscana, sendo o primeiro estabelecido no Brasil após a independência da custódia religiosa de Portugal e o segundo a ser construído pelos franciscanos no país. Funcionou por 200 anos, mas no século XIX, devido a perseguições políticas contra as ordens religiosas, foi abandonado pelos frades. Foi tombado em 1941 com todo o seu acervo pelo IPHAN. O evento foi apoiado pela Prefeitura de Cachoeira através da Secretaria de Cultura e Turismo. O secretário Marcelo Souza falou sobre a importância para o local. Tem por objetivo fomentar o turismo rural, né? Fomentar ali aquela região ali da Bacia do Iguape, atrair os olhares para aquele local tão importante que é o convento de São Francisco, que está em ruínas, mas que tem seu valor histórico, né? Tem seu valor arquitetônico, patrimonial e precisa ser visto e, quem sabe, até restaurado. Um sítio arqueológico foi encontrado ao lado da Igreja Matriz, no distrito de Santiago do Iguape, em Cachoeira. De acordo com o Jornal Nacional, há fragmentos de várias épocas, até da pré-história no local. O que impressiona os pesquisadores é a presença de sambaquis. Eles são cemitérios de povos originários. No Brasil, a maioria dos sambaquis descobertos estava no sul ou sudeste. O material coletado vai passar por exames de DNA. Cachoeira Tech. Conhecimento e avanço. A UFRB promove a 18ª edição do Fórum Internacional Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo, entre 21 e 23 de novembro, em Cruz das Almas. O evento valoriza a vivência e a produção de conhecimento dos povos tradicionais, negros, indígenas e LGBTQIAPN+, além do enfrentamento do racismo e sexismo. Outras informações com Kailane Rodrigues. Olá, meninas. Boa tarde, ouvintes. A diversidade da programação do Fórum 2024 vai desde minicursos, oficinas, grupos de trabalhos, mesas redondas e lançamentos de livro, até o Forim, uma programação infantil, o primeiro seminário de políticas afirmativas e assuntos estudantis e um concurso de beleza negra. Valéria Lima, jornalista e mestre em estudos étnicos e africanos, além de participar da mesa Comunicação e Antirracismo, relançará o livro Mãe da Liberdade, a trajetória da Ielorixá Hilda de Tolu, matriarca do Ileaie. Conta toda a trajetória dela, né? O nascimento, a iniciação religiosa, o nascimento do terreiro, né? Em 1952, os filhos, e principalmente a sua história a partir da década de 70 com o nascimento do Ilê, né? E toda a sua participação, tanto na fundação desse primeiro Bloco Afro do Brasil, quanto a sua iniciativa, né, de desenvolver projetos sociais dentro do ILE.
O Averni Silva, estudante do 8º semestre de Ciências Sociais, apresentará o trabalho Griots e a Oralidade na Cosmopercepção Iorubá. A produção está entre os 133 trabalhos aprovados e divididos em 17 eixos temáticos. Propõe um diálogo entre a fala e a escuta, visando explorar o papel ancestral dos griots na transmissão de conhecimentos, memórias e saberes por meio da performance oral, aonde esses anciões eles narram vivências intrínsecas à cosmovisão de forma que perpetua os ensinamentos de gerações a gerações, que no caso é como se fosse uma espécie de resgate e continuidade de saberes. Valéria já participou de outras edições do Fórum. Há mais de 10 anos, ela apresentou a tese de mestrado que originou o livro da matriarca do Ileaie. É importantíssimo, né, dialogar sobre as questões, principalmente dentro da universidade, né? A gente sabe a importância da UFRB para o Recôncavo Baiano e sediar um evento, né, com essa proporção, com esse porte. Eu tive a oportunidade de ouvir muitas pessoas, de assistir, né, a mesas importantes com pessoas de fora do Brasil. O Fórum fará uma homenagem a Luísa Bairros. Ela foi a primeira coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, foi representante da ONU e ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Para conferir a programação completa do evento, você deve acessar o site ufrb.edu/propai/Fórum 2024. Essa é uma produção laboratorial do componente curricular Oficina de Radiojornalismo 2, do semestre letivo 2024.2, do Bacharelado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A orientação é dos professores Guilherme Fernandes e Larissa Molina. A apresentação é minha, Adriele Alvim, e de Vitória Araújo. As reportagens foram produzidas pelas estudantes Janaildes Brito, Rayane Santos, Kailane Rodrigues e Marcele Maia. A edição de som ficou a cargo de Adriele Almeida, já a edição de texto foi feita por Vitória Araújo. A editora-chefe deste rádio jornal foi Adriele Alvim. Tivemos e agradecemos o apoio técnico do diretor de som da UFRB, Saulo Leal. No intervalo, você ouviu anúncios para mídias sonoras desenvolvidos no âmbito do componente curricular Oficina de Produção Audiovisual 1 do Bacharelado em Publicidade e Propaganda da UFRB, com a orientação da professora Ana Luísa Coimbra. Cachoeira, 18 de novembro de 2024.